orar para encerrar então esses 7 dias, né, que nós fizemos dessa palavra sobre oração, intercessão. Nós vamos concluir então com uma leitura que eu até esses dias já andei falando com vocês sobre Daniel, e nós falamos sobre essa experiência dele. Nós falamos sobre as palavras, né? Que nós estávamos falando sobre a reparação do altar do Senhor, e nós estávamos falando sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso, com o que falamos, com o que assistimos e etc. Então a gente leu esse texto falando sobre quando o anjo chega para Daniel e disse assim: "E eu vim por causa das tuas palavras". Então hoje eu quero ler novamente Daniel no capítulo 10, o verso 12 e o 13, que diz assim: "E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia." Eu quero falar nesse texto hoje falando sobre a atitude de Daniel na intercessão. É uma guerra invisível que é tramada, né, nos ares, no mundo espiritual. Com os olhos carnais nós não vemos, mas toda vez que nós estamos orando, existe uma batalha, uma guerra que está sendo tramada. A oração sempre foi uma arma de defesa usada por Daniel na invisível guerra espiritual mencionada em Daniel 6:10 e 9:3. Leia lá depois, tá bom? Bem como no texto em que nós acabamos de ler, que exemplifica melhor a batalha da intercessão. Descobrimos que as súplicas de Daniel foram ouvidas por Deus desde o primeiro dia em que o profeta estabeleceu com sinceridade um propósito em seu coração e orou. Ao mesmo tempo, no entanto, teve início uma guerra invisível. O príncipe do reino da Pérsia, um anjo de Satanás, reteve o emissário que Deus enviara com a resposta. Uma batalha de 21 dias foi empreendida nas regiões celestiais entre as forças de Deus e as de Satanás antes que Daniel contemplasse a vitória definitiva. No Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de vida dedicada à oração e de intercessão eficaz. Cristo foi o guerreiro vitorioso, o maior intercessor que já viveu. Apenas algumas horas antes de ser traído, negado, zombado, açoitado, torturado e crucificado, ele conquistou pela oração intercessora vitórias que protegeriam, moldariam e consolidariam a sua igreja para sempre. Como soldado do exército de Deus, você sabe agora que não há vitória sem batalha. Quem consegue imaginar a extensão total do ataque brutal de Satanás contra Jesus, quando as potestades e os principados mais ferozes do reino das trevas convergiram para tentar impedir a sua intercessão? Quem pode entender totalmente a intensidade dessa guerra invisível quando Jesus estava na brecha obtendo vitórias para nós por meio da oração? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Esse texto está lá em João 17, 9, daí 11 até o 25. Amado, o que permitiu que Jesus vencesse aquela guerra invisível? Ele esteve alerta, ele foi coerente, ele foi obediente, ele foi disciplinado. As vitórias não vieram somente pela estratégia, mas por causa das características de Cristo que opera em nossa vida por meio da oração dedicada. Jesus tinha um desejo sincero de interceder pelos seus discípulos. Ele sujeitou a sua vontade inteiramente ao Pai. Ele adquiriu integralmente a mente de Deus. Ele teve uma vida de ação de graça e de louvor. Por meio da oração, Jesus destruiu as linhas de defesa de Satanás e conquistou unidade, proteção, santificação, amor e glória eternamente para a sua igreja. Que nós possamos fazer uso desses textos, estudando cada dia mais a palavra do Senhor, entendendo que essa passagem de Daniel nos mostra essa batalha que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. Quantas pessoas, né? Quantos são os livramentos que os nossos familiares recebem por causa das nossas orações? Então, que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos nos fortalecer, estar diante do Senhor com mais entusiasmo, com mais disciplina, com mais ousadia, com mais tempo, com mais dedicação, jejum e oração, e tempo para a leitura da palavra, e orando sempre, sem desanimar nunca, sem desistir jamais. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Fiquem na paz.